Olá, galera. A gente é do Grupo Grupologia. Nós somos estudantes de psicologia do quinto semestre e a gente decidiu fazer esse podcast para articular uma discussão com vocês sobre tanto os nossos posts que a gente tem no Instagram, os conceitos que a gente trouxe, quanto outros estudos que a gente tem aqui na faculdade. E a gente quer articular eles com o dia a dia das pessoas. A gente quer mostrar para vocês como o estudo dos processos grupais ele está o tempo todo com a gente, como ele faz muita diferença na nossa vida. Eu sou o Luigi. Eu sou o Hugo. Eu sou a Andrea. Ok. Um tema legal para a gente começar a discutir essa questão dos processos grupais na nossa realidade e tal é coesão. A coesão ela foi proposta por Levin e ela fala sobre as pressões que fazem um grupo se manter unido ou fazer um membro querer se manter dentro de um grupo. É tipo, sabe quando você tá num grupo de amigos e alguma coisa acontece, alguém vem de fora querer fazer mal a um de vocês e todo o grupo vai lá e protege? Aquilo demonstra a coesão de um grupo, né? Tipo, mostra a união de vocês, a força com que vocês estão juntos e aquilo faz com que a pessoa queira continuar no grupo, porque afinal ela tá se sentindo segura, tá tendo afeto ali, tá tendo proteção, enfim. Outra maneira também bem legal disso acontecer é quando... Legal não, né? Mas é legal de mostrar. É quando você tem uma opressão em comum. Então, por exemplo, quando você está num ambiente de trabalho e teu chefe é um saco e ele é ruim com todos os funcionários acabam se unindo porque eles têm aquela ameaça em comum, né, do chefe. Então, eles acabam ajudando um ao outro. Então, o chefe é uma pressão para que o grupo se mantenha unido, né? O negócio da coesão é que quanto mais coesão você tem, mais produtivo é o grupo. Tanto produtivo no trabalho de cumprir metas e tudo mais, mas num grupo de amizades você pode ser produtivo com um rolê bem sucedido, com a galera feliz, com a proteção com o outro, né, com o amor, com o afeto se desenvolvendo. Então tem várias maneiras de você ter sucesso. E quanto maior a coesão, maior é esse sucesso. Poxa, Luigi, muito legal esse conceito de coesão que você trouxe. Inclusive, eu tô me lembrando aqui, tá passando bastante no jornal e tal. Na verdade, é um movimento mundial que tem acontecido em prol dessa luta contra o racismo estrutural, né? Principalmente agora nos Estados Unidos, que teve bastante motivos. Mas esse fato do pessoal se unir, sabe, em manifestações, um único objetivo, quero dizer. Eu vejo em redes sociais, por exemplo, uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante foi uma bandeira, na verdade era aquele paninho, sabe? Que representava o símbolo das 3 gangues que eram lá de um bairro específico, não sei qual agora. Mas essas 3 gangues, elas estavam ali reunidas dentro da manifestação e para simbolizar isso, elas amarraram esse lencinho de uma cor, cada uma representando a gangue, para mostrar que eles estavam juntos em prol dessa manifestação. E isso, na verdade, é uma coisa, tipo, muito, muito, muito forte. Como essa coesão realmente foi muito forte em relação a esse movimento. Porque, pensa, são gangues diferentes. Trazendo isso para o contexto no Brasil, é como se, sei lá, o PCC desse a mão pro Comando Vermelho, ou o PGC, agora não sei. E eles falassem, gente, a gente tá junto nessa causa e não importa as outras décadas que a gente passou nesse conflito. Exatamente, né? Eles Legal, têm um sim. objetivo em comum e eles têm um inimigo, um opressor em comum, né? Uhum. Que é toda a questão do racismo e também... Não só o racismo, é a imagem, né, das pessoas racistas, e eles têm essa opressão, esse objetivo em comum. O objetivo é muito importante para ter coesão. Então, você vai juntar até grupos que talvez não pudessem juntar antes através disso. Com certeza. Inclusive, essa questão da coesão ela é bem importante para todos os movimentos sociais, né? A gente estava falando aqui no movimento negro, e isso é bem importante porque também une eles como classe, une eles como grupo étnico e como grupo político, e em outros tipos de movimento social, isso pode ser inclusive para abordar pautas específicas, né? Tipo, nós tivemos aula de psicologia social ano passado, e a nossa professora falou bastante sobre feminismo e feminismo negro, né? Essa pauta do feminismo negro, então, por que as mulheres pretas elas vão formar esse movimento próprio delas? Porque elas têm opressões e fatores específicos da vivência dela que as outras mulheres não vão ter, e aquilo vai unir elas mais como grupo. Elas têm um objetivo específico delas, elas têm uma opressão específica delas, né? Que vai fazer com que elas se unam, de novo, que aumente a produtividade, porque com essa coesão de grupo maior, com essa identificação um com o outro e com esse objetivo em comum, vai fazer com que o movimento fique muito mais produtivo, vá mais à frente, conquiste mais direitos, enfim. A gente vai falar de movimento social, tem vários exemplos, né? Não só no feminismo,
mas em vários movimentos diferentes sobre como isso pode acontecer. Eu vejo que a arte, ela tá bem ligada, como se ela fosse um ambiente propício para esse tipo de união em prol de um objetivo, né, de alguma mudança. Então, isso me lembra uma teoria do Pichon, que na verdade ele leva isso para mais um grupo, né, um grupo menor, não necessariamente a sociedade como um todo. Mas nesse grupo, mais precisamente, chamava o grupo operativo, né? O objetivo em si dele, ele seria, na verdade, uma técnica terapêutica, que surgiu com ele tentando, na verdade também com esse lance de manifestação, porque isso surgiu no acaso, dentro de um ambiente hospitalar ao qual ele estava ali trabalhando, e nesse contexto, as enfermeiras ali, elas estavam protestando, elas estavam em greve, né, por N motivos, mas o ponto é que a forma como o Pichon lidou com essa situação, a qual tinha ele e outros pouquíssimos profissionais para lidar com todos os outros pacientes, né, foi criar um grupo em qual esses pacientes, tanto os mais afetados ou os menos afetados com a doença, eles iriam interagir entre si contando coisas, na verdade, banais sobre o cotidiano e etc. E isso foi fazendo, isso criou uma união entre eles, sabe? Isso inclusive melhorou o relacionamento que eles tinham com os próprios terapeutas, os próprios médicos e enfermeiros, que na verdade muitas vezes eles não tinham um bom relacionamento, e esses grupos, essas conversas, essas reuniões, né, uniram eles, e isso com certeza teve um papel essencial na melhora desses indivíduos. Eu acho que isso faz com que eles se sintam mais pertencentes ao local, né? E isso muda totalmente a perspectiva. E a gente vê isso no nosso dia a dia quando a gente... Se você, por exemplo, está numa sala de aula em que você simplesmente é mais um aluno e você é tratado só como uma pessoa que fica ali sentada para escutar, você tem uma perspectiva do que é aquela aula. Quando você se sente importante e integrante daquela sala de aula, você vê que a tua experiência muda completamente. Você aprende mais a matéria, você se envolve mais com o professor. Então... Sim, com certeza o Pichon traz isso para a teoria como conceito de vínculo. Não existe um grupo sem vínculo. Toda a interação social, ela é uma interação mútua. Então o indivíduo, ele tem que se sentir parte para de fato ele estar ali interagindo com as pessoas, para a fala dele ser absorvida das pessoas, né? E para o grupo como um todo se organizar e se relacionar. Não, é que na verdade o que eu ia falar é que como a gente não consegue pegar nenhum indivíduo isoladamente e analisar ele isolado, porque ele sempre vai ter traços e ele sempre vai pertencer de alguma forma a um grupo, porque desde quando a gente é pequeno é isso que nos constitui, né? A gente faz parte de grupos e é isso que nos forma o que a gente vai ser no futuro. Exatamente, aí tipo, se você não consegue pegar essa individualidade e fazer ela se mostrar de alguma forma, você realmente faz parte daquele grupo? Uhum. Se você é só mais um ponto branco, tipo aqueles pacientes ali no hospital. Eles eram só mais um paciente, mas a partir do momento que eles estavam lá e eles tinham uma função, um propósito ali dentro, eles se tornaram parte integrante, né? Eles tinham uma identidade, né? Isso, e aí eles tinham um propósito, eles eram mais do que só qualquer coisa. Uhum. Sim, com certeza. Eu problematizo isso ainda e trago isso para os primeiros contatos sociais que o indivíduo tem, que muitas vezes é dentro da escola e tal. E são ainda mais nesses ambientes, né, que os estereótipos aparecem e eles estão, na verdade, bem expostos, porque esses indivíduos dentro desses pequenos grupos, eles realmente copiam uns aos outros, né? Eles estão nas primeiras etapas de socialização. Então, muitas vezes o indivíduo ele se vê numa situação em que ele tem que fazer parte daquele grupo de alguma forma, e ele não tem muito essa originalidade, né, dentro da própria personalidade. Isso, mais tarde, pode refletir sérios, na verdade, distúrbios de caráter, ou muitas vezes falta de identificação com uma outra coisa. Então isso fica na vida do indivíduo. Isso é bem verdade, tipo, porque é importante a gente estar lá e se sentir pertencente, mas como nós mesmos, né, e não simplesmente cumprindo uma função, que é o que acontece com essas pessoas na idade inicial ali na escola. A gente só tem que cumprir a nossa função. Então, isso também se dá na nossa sociedade muito por gênero, né? Então eu menino, vou olhar para os outros meninos e vou só seguir o comportamento deles, independente dos meus gostos ou enfim, qualquer coisa. Porque eu tô só seguindo para me sentir pertencente, eu tenho que ser igual. E eu não me sinto pertencente como eu. Com as minhas especialidades, com a minha individualidade, com as minhas habilidades, eu me sinto pertencente só se eu for igual aos outros. Isso me lembra uma teoria bem legal do Moreno, né? O Moreno ele foi o criador do psicodrama. Não sei se alguém aí que está escutando a gente já ouviu falar do psicodrama, mas é uma abordagem da psicologia muito legal, minha favorita inclusive, sou suspeito para falar. Mas ela trabalha com conceitos de teatro e dramatização de questões do inconsciente.
É bem complexo, quem quiser dar uma lida sobre, a gente vai deixar um texto bem legal aqui vinculado na descrição para vocês darem uma olhada. Mas o Moreno ele fala do conceito de espontaneidade, né? Então ele trata sobre o olhar o aqui e agora e olhar a nossa relação emocional com o aqui e agora. Então isso se vincula bem com o que a gente estava falando antes sobre a nossa honestidade emocional com o que a gente quer. E apenas seguir e ser igual para pertencer a um grupo não vai ser espontâneo. Isso não é espontâneo, isso é forçado, isso é construído em cima de você. A espontaneidade seria justamente você expor suas individualidades, expor seus gostos, expor suas dificuldades, né? Quando tu tá num grupo de trabalho, a última coisa que a gente quer fazer é expor que a gente é ruim, né? Principalmente se for um trabalho tipo de ambiente de trabalho pago mesmo, assim. Se a última coisa que você quer é expor que você é ruim. Mas para você estar pertencente a um grupo, você tá inclusive todo ali, inclusive as coisas que você é ruim. Inclusive, eu não sei, eu sou péssimo em editar vídeo. Mas esteja ali. Esteja ali como você, que você vai ser pertencente àquele grupo de alguma forma. Porque você vai ser você. Né? Eu acho que isso é uma lição bem importante, na verdade, pra gente levar para nossas vidas. Inclusive, a sua presença apoia os outros indivíduos que estão ali nessa formação, né? Então, você é muito importante dentro do grupo. E tem um trecho que ele fala que a espontaneidade e a criatividade, elas estão em ligação principalmente porque ambas compreendem uma fenomenologia, uma metapsicologia, uma psicotécnica, uma psicopatologia e uma psicologia genética. Porém, a criatividade ela consiste na teoria de reinventar novas características e colocá-las em prática. Então, tipo, entra ali nisso que o Hugo falou sobre a gente pegar um modelo e atribuir aquela característica pra gente. Eu realmente não tenho um vínculo com o que tá à minha volta, se eu tô só forçando coisas, eu tô fingindo coisas, eu tô tirando as minhas... Apenas reproduzindo, né? Apenas reproduzindo, porque daí que contato tu tem com o mundo? O quão significativo vai ser a relação tua com aquelas pessoas à tua volta, sendo que tu não tá sendo tu mesmo? Elas não vão criar significação, né? E aí é importante falar de outro conceito do Moreno, que é a de criatividade, que tá bem atrelado com o conceito de espontaneidade, na verdade. Sim. E é justamente essa transformação, esse poder criador que o grupo tem e que a gente tem quando a gente está em sociedade, quando a gente está em convívio com o outro, quando a gente está em relação com o outro. Né? O quanto esse grupo vai te transformar. E o grupo, ele te transforma. Todo grupo que você participa, ele muda a maneira como você age, a maneira como você pensa sobre o mundo. Mas isso acontece de uma forma espontânea e não de uma forma forçada. Né? Você muda e você evolui e você cria através do contato com o diferente. Sim, com certeza. O indivíduo, ele é formado a partir desse contato, né? Nós pegamos modelos, mas principalmente a gente pega esses modelos e junta eles para atribuir a nossa própria originalidade. Pensando aqui em alguma coisa para falar sobre isso. O que o Moreno fala também é que a fonte da espontaneidade é ela mesma. Só que não é uma vontade consciente, é dependente de uma correlação com o outro, assim, uma correlação que vai ser criada com o outro. Sim, justamente porque a espontaneidade não é forçada, que ela é espontânea, ela é bem... Sim. Acontece, ela só vem. E quando você se desprende dessas amarras do meu papel e do que eu tenho que fazer, a espontaneidade ela flui muito mais naturalmente em você. Né? E esses papéis, eles podem ser diversos, né? A gente tem, por exemplo, o papel de homem, o papel de mulher, o papel de estudante, o papel de acadêmico, né? A gente, fica muito, eu sou estudante de psicologia, então eu tenho que manter uma linguagem que me faça ter um nível intelectual ali. Bobagem, isso é um papel que tem que ter, é um ser humano que nem qualquer outro. Né? É interessante porque o estudo dos grupos propõe dinâmicas e papéis de indivíduos dentro do grupo que estabelecem um ambiente propício para que essa originalidade, essa criatividade, essa espontaneidade, ela surja, né? Ela floresça. Esse ambiente propício, ele é muito, muito necessário, né? Então, esse estudo grupal de diferentes teorias, diferentes abordagens, ele é muito interessante para a formação do indivíduo, inclusive para a própria transformação dele, né? O que eu ia falar sobre ali onde o Luigi falou que a gente usa como identidade esse negócio de psicologia, de ser estudante de psicologia, eu ia associar com a Juliana Kunz falando sobre o trabalho. Ela fala como a gente usa o trabalho como identidade, né?
Porque quando eu vou me apresentar, eu vou apresentar: oi, meu nome é André, eu sou estudante de psicologia e eu trabalho com, entende? E como isso também faz com que a gente pertença a outros grupos, né? Tipo, eu pertenço ao grupo do meu trabalho, eu pertenço ao meu grupo acadêmico, e eu sou a André, eu pertenço à minha família, e eu ainda sou um indivíduo. Sim, e tipo, Isolado. tu tá nesse grupo, mas tu tá nesse grupo espontaneamente? Às vezes você precisa cumprir um papel, porque, enfim, vamos falar do trabalho. Eu preciso cumprir o papel, trabalhar em tal lugar, porque eu tenho uma família para sustentar. Não é espontâneo que eu esteja naquele lugar, recebendo aquele salário, fazendo aquele trabalho. Claro que sim. A gente vive numa sociedade capitalista e a gente precisa cumprir com as Os nossos exigências do papéis. capitalismo para poder sobreviver. O que não significa que a gente não pode desconstruir isso pra gente não precisar levar isso pra nossa vida emocional pessoal o mínimo possível, né? Mesmo dentro dessas rotinas que o capitalismo cria pra gente, a gente ainda pode ser espontâneo. A gente pode cumprir com nossos papéis sendo espontâneos. A gente é educado a estar ali, a gente é educado a odiar nosso chefe, a gente... Enfim, isso é esse tipo de coisa que no ambiente onde, enfim, há um pouco de conhecimento de processos grupais, a gente pode quebrar um pouco esses estereótipos e criar um ambiente muito mais confortável para as pessoas serem quem realmente são, ou serem um indivíduo um pouco mais próximo disso. A gente é ensinado a cumprir esse papel de odiar as pessoas, de ter alguns sentimentos pré-programados. Daí, portanto, a gente não é espontâneo e, portanto, a gente não se sente pertencente daquele grupo. E a gente só fica seguindo, cumprindo papéis, participando de grupos dos quais a gente não quer pertencer e dos quais a gente não se sente bem. E, mais importante, não se transformando a partir disso. Né? Porque a transformação, né, pelo menos segundo o Moreno, ali que a gente falou, a transformação ela vai vir da criatividade que está ligada com a espontaneidade. Então, se a gente está só cumprindo esses papéis porque é determinado que a gente deve se sentir assim, a gente não vai ter uma transformação significativa. Participar de um grupo, de uma faculdade, não vai significar nada se você só cumprir um papel sem você ser espontâneo consigo. Sobre aprender a odiar. E aí eu lembrei de uma frase do Nelson Mandela. Olha só, fui longe agora, né? Que ele fala sobre que ninguém odeia uma pessoa pela cor da sua pele, pela religião, enfim. Que pra odiar as pessoas precisam aprender, e se elas podem aprender a odiar, elas podem aprender a amar. Sim, com certeza. Mas eu acho que é bem isso, tipo, se a gente pode criar uma cultura que estabelece socialmente esses papéis de ódio e de só repetição, a gente pode estabelecer uma cultura onde os processos grupais são mais fluidos, onde a gente valoriza a espontaneidade, onde a gente valoriza as expressões individuais. E assim, isso é um princípio da psicologia da Gestalt. A gente se identifica, faz uma identificação consigo a partir da diferença com o outro. Então isso funciona para os grupos também, com certeza. Porque afinal não existe psicologia individual, né? Só existe psicologia de grupo. Mas a gente se identifica consigo a partir da diferença com o outro. Então olhar também, por exemplo, uma pessoa sendo racista e falar tipo, meu, eu não quero isso pra mim, isso não é eu. Isso também é uma formação de identidade. Isso também é transformação. E isso também é processo grupal. Então, galera, obrigado por escutar a gente até aqui. O podcast vai terminando por hoje, já nessa ponta da discussão. Se vocês quiserem mais temas, quiserem falar mais sobre alguma coisa, deixem nos comentários, interajam com a gente. A gente agradece muito a atenção de vocês até agora. E a gente fica por aqui. Tchau. Tchau, boa noite pra todos. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Não sei. Acabou. Errei. Tá, É verdade, Foi você bem falou, mais você divertido do que falou eu esperava boa que ia ser. A gente podia falar, ó, 00:08, eu tô gritando, a minha mãe tá tentando dormir.